nós te damos graça por essa manhã, por estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque temos visto o Teu cuidado sobre nós, temos visto a Tua boa mão se manifestando, temos visto milagres, temos visto testemunhos, temos visto muitas coisas acontecendo entre nós. Por quê? Porque o Senhor é quem opera na Sua noiva. Por isso te pedimos que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós misericórdia. O Senhor derrame sobre nós graça. O Senhor derrame sobre nós direcionamento. O Senhor nos exorte. O Senhor nos leve a refletir as nossas vidas de acordo com a perspectiva da Tua palavra. Nós te amamos, Senhor. Por isso fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a noiva que Cristo ama. Falar sobre a igreja e como Jesus ama a igreja. E eu gosto de sempre pensar em algo que conecte com o tema, né? Eu estava pensando essa semana e você já percebeu, irmãos, como todo mundo que vai casar fica exagerado? Já percebeu isso já ou não? O noivo promete que nunca mais vai jogar videogame até tarde, que vai jogar aquelas roupas dela velha fora. Ela promete que nunca mais vai ficar brava sem motivo, né? Só que aí casa. Eu me recordo, vocês não estão vendo a Fabiana aqui hoje? A Fabiana ela foi para o Congresso de Mulheres Intercessoras em Feira de Santana, Bahia. Eita, terra boa, né? E ela iria estar chegando por volta das 3 horas da tarde, só que a companhia aérea, no meio da madrugada, mudou o voo dela para 7 horas da noite. Eu falei, então fique por aí, irmã. Né? Nem assisto o culto, porque eu quero ter liberdade poética hoje. Eu preciso de liberdade, irmãos. Estou sem algema hoje, viu? Então, e eu me recordava que quando nós nos casamos, eu levei... Qual foi? A mulher, quando casa, o enxoval dela é, né, um caminhão, né? Meu enxoval era um PlayStation, algumas cuecas velhas, uma camiseta branca que estava marrom, mas eu amava aquela camiseta, e um short, que era uma pijaminha. Sabe aquela coisinha, da camisa do Maluf? Você lembra da camisa do Maluf? Era isso, irmãos. Primeiro que ela ficou brava depois também, esse negócio da promessa dela não cumpriu nunca. Mas com 2 dias de casamento, ela jogou tudo fora. Menos o videogame. Jogou tudo fora. E aquilo, ela despedaçou meu coração. Ela despedaçou eu, porque aquela camisetinha, sabe, marronzinha, que não é mais branca, que perdeu o tom da originalidade, foi embora. Mas o que me chama a atenção nesse contexto do casal, né, do casal que as promessas que só duram até a lua de mel, viu, Júnior e Júlia? Daqui a quantos dias? 40 dias, né, mais ou menos? 40 dias, está cheio de promessa, né? Mas lá, naquele lugar que vocês vão, né, um já vai conhecer melhor o outro. Mas o que me chama a atenção, brincadeiras à parte, é que o casamento faz nos mostrar cuidado. Nos mostrar cuidado com o nosso cônjuge, nos mostrar cuidado com a nossa esposa. O casamento nos mostra o valor que nós damos a outra pessoa. Muitas vezes por renúncias que fazemos, muitas vezes por coisas que deixamos de lado, muitas vezes por coisas que nós não trazemos para um contexto que poderia ser uma bomba, mas a gente procura trabalhar para que aquilo não aconteça. O casamento é um lugar de cuidado mútuo. É ou não é, irmãos que são casados? Eu estou vendo a esposa cutucar marido agora, né? Aproveita. É um lugar de cuidado mútuo. Se nós, diante de todas as nossas falhas, procuramos cuidar o melhor da nossa família. Agora, eu fico imaginando Jesus cuidando da sua noiva. Teve um dia que eu orava, irmãos, aqui, esse contexto de igreja parece que toda semana vai explodir na mão, né? Sempre tem uma coisa para
resolver. E eu orava, e Jesus falou no meu coração assim: você não precisa sofrer pela igreja, eu já sofri por ela. Você ama a igreja? Eu falei assim: eu amo, Senhor. Mas ele falou no meu coração: ninguém ama mais a igreja do que eu. E, ouvindo aquilo me destruiu por dentro. Aquilo me destruiu. Porque muitas vezes a gente quer mostrar que a gente ama, que a gente quer mostrar. Aonde na realidade nós vamos amar sim, mas motivados desse amor nós vamos valorizar. Valorizar. E aí vem uma pergunta que eu quero que nós iniciemos essa mensagem aqui hoje, pensando o seguinte: se Jesus ama tanto a igreja, por que às vezes nós a tratamos como algo sem importância? Se Jesus ama tanto a igreja, por que nós não a valorizamos? Por que nós não a priorizamos? Sabe, meus irmãos, a nossa relação com a igreja revela na prática a nossa relação com Cristo. Você pode falar assim: ah, não, eu estou bem em casa, eu amo Jesus. Mas a minha relação com a igreja, eu não falo prédio, mas vocês entendem que nós estamos falando já 4 domingos. A minha relação com a igreja revela na prática a minha relação com Cristo. Se eu valorizo a noiva, eu valorizo o noivo. Se eu valorizo o corpo, eu valorizo o cabeça. E aí a pergunta que não quer calar: se Cristo deu tudo pela igreja, se Ele se entregou pela sua noiva, o que eu tenho feito por ela? E aí eu quero ler com vocês o livro de Efésios, capítulo 5. Verso 25, nós vamos ler do 25 ao 32, Efésios 5, do 25 ao 32, que vai nos dizer o seguinte. Achou aí? Sim ou não? Não, eu espero. Efésios 5, do 25 ao 32, vai nos dizer o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Verso 30. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Esse texto, nós podemos usar ele de 2 formas. Nós podemos pegar esse texto e mostrar ali a responsabilidade do casal. Trabalhar ele no casamento, Jonathan. Mas a gente também pode trabalhar ele, como nós vamos fazer aqui hoje, e mostrar o relacionamento de Cristo e a igreja, de Cristo e a sua noiva.
Quem escreveu o livro de Efésios foi o apóstolo Paulo, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo estava na sua prisão em Roma. Para quem foi destinatário dessa carta? Quem foi destinatário, dessa carta? Foi a igreja em Éfeso e região. Muitos acreditam que essa carta era uma carta circular, que circulava nas cartas da região. Mas o livro de Efésios tem um tema principal. Quando você lê o livro de Efésios, você vai ver que ela tem um tema principal. O tema dela é a unidade da igreja em Cristo como um novo povo de Deus. Então o apóstolo Paulo nos dá esse panorama dentro do livro de Efésios. E dentro do livro de Efésios nós temos muitas sessões, e uma dessas sessões é essa que nós lemos aqui, que nos mostra o relacionamento do noivo com a noiva, do marido com a mulher, Cristo e a igreja. Eu quero, a partir desse texto, entender com você quatro pontos principais, 4 verdades. 4 verdades que revelam o porquê nós não podemos desprezar a igreja. A igreja é algo tão desprezado nos dias de hoje. Na realidade, ela é até ridicularizada. A igreja está sendo ridicularizada nos dias de hoje. Eu lembrava do que a igreja passou, igreja primitiva, perseguição de Nero, Diocleciano, as inquisições, tudo aquilo que a igreja passou, regime comunista, perseguição islâmica. E aí nós vemos nos dias de hoje a igreja ser ridicularizada por pessoas às vezes que não têm compromisso com o corpo. A gente vê até pastores, né, pesquisando ovelha no meio da noite, né? Quem sabe o que eu estou falando entendeu. Usando peruca loira. Mas isso sobra para o pastor? Sobra para quem? A igreja. Pastores falando palavrão aí, nos áudios da vida. E só o pastor? Só para a igreja. A igreja tem sido tão ridicularizada nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar o valor da igreja. Nós precisamos entender o porquê nós não podemos desprezar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em primeiro lugar, no verso 25. No verso 25. Cadê a Bruna? Está por aí a Bruna? Deixa eu falar só para ela vir aqui rapidinho, que eu vou falar com ela. Verso 25. O primeiro ponto, vem aqui, Bruna, rapidinho, só para me pedir um favorzinho para você. Rapidinho, corre, Bruna, corre. Demorou. Pronto, agora eu consigo ficar mais em paz. O primeiro ponto diz o seguinte, verso 25, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele, o que ele fez? Entregou a vida por ela. Olha só. Eu não quero me deter aqui sobre o marido. Vai ter a conferência da família mês que vem. Mas eu quero me deter aqui o como Cristo amou a igreja. O objeto onde você tem que olhar como referência. Eu quero olhar para vocês no objeto de referência. Não no exemplo que nós temos que seguir, mas no objeto de referência. Cristo amou a igreja. E o termo usado aqui é o termo ágape. A ágape, no grego, significa... Nós temos amor ágape, o amor filéu, o amor filéu, eros e storge. O ágape é o amor sacrificial. O ágape é o amor de entrega. Cristo se sacrificou pela sua igreja. Cristo amou a ponto de se entregar e de se sacrificar por ela. E ele não falou apenas de amor aqui, ele também fala aqui também sobre a entrega. E o termo grego usado aqui é o paradidome, que significa o quê?
significa a entrega voluntária à morte. Ou seja, como Cristo ágape, a sua noiva, a sua eclesia, ele paradidome, se entregou voluntariamente à morte. O que Paulo está apresentando para mim e para você aqui? O padrão máximo de amor. Um padrão máximo de amor que não é baseado em sentimento, mas um padrão máximo de amor que é baseado em sacrifício, que é baseado em entrega. E aí me leva a pensar o seguinte: a igreja tem valor inestimável. Por que ela tem valor inestimável? Ela tem valor inestimável porque Cristo deu sua vida por ela. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece com eles? Vai que é tua, Tafarel. Não é isso. Eles são agregados no seu reino, são agregados na sua noiva, são agregados no seu corpo. Corpo esse que Cristo deu a sua vida por ela. Cristo se entregou por ela. Cristo não apenas amou de palavras, mas Cristo pagou o preço pela sua noiva. Atos 20, 28. Lucas escreve: portanto, cuide de si mesmo, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear o quê? Sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Agora, o que me leva, dentro dessa realidade de Atos, da realidade de Efésios 5:25 que nós lemos, o que me leva a pensar, se Jesus entregou sua vida pela igreja, como eu posso tratá-la com descaso? Se Jesus entregou a sua vida pela igreja, como que eu posso tratar ela com descaso? Porque amar a Cristo implica amar aquilo que Ele ama, valorizar aquilo que Ele valoriza. Aí, pensando no nosso dia a dia, trazendo para o nosso... Quem aqui ama Jesus? Levanta a mão. Nós amamos a Jesus. Então eu preciso valorizar aquilo que Ele valoriza. Pergunta. Estava no GD, acho que foi a Fabiana, estava no GD a semana, aí eu falei, tem algumas perguntas. Ela falou, não, pergunta não. Pergunta. Como você trata os cultos? É verdade. Como você trata a sua reunião de célula? Como você trata isso? Isso é só um encaixe na sua agenda? Ou é uma prioridade para você? Como você lida com isso? Como você lida com esse dia a dia da igreja, o estar junto? Nós nos reunimos para adorarmos a Deus, nos reunir na célula. Na realidade, essa semana, os nossos dirigentes e auxiliares e anfitriões terminaram o curso de reciclagem nosso que a gente fez, aí o Lidere. Foi um tempo maravilhoso. Por quê? Porque eles querem servir vocês melhor. Eles querem servir vocês melhor. Agora a pergunta é, por que não valoriza? Agora no dia a dia, agora dentro do contexto comunidade, dentro do contexto igreja, você se envolve nos projetos da igreja? Você se envolve na sua célula? Você se envolve com o dia a dia da igreja? Os projetos que nós temos aqui não são, são os projetos do Leandro, não, irmãos. São os projetos do supervisor, não. São os projetos que nós temos aqui são os projetos do corpo. É meu e é seu os projetos, todos os projetos. Ontem, eu vi os seniors indo lá para Guarulhos, eu vi a foto, que alegria ver aquilo. Vi a foto da galera do MAG de manhã, jogando vôlei, que alegria ver aquilo. Quando eu... Que foi, Letícia? É que ela ganhou, né? Ela tá insuportável, né? Quando eu entro aqui de manhã, eu vejo o pessoal do louvor ensaiando, vejo os irmãos chegando, que alegria.
Porque não se trata de uma pessoa, mas se trata do corpo de Cristo, se trata da igreja. Deus não nos chamou para nós sermos espectadores. Mas Ele nos chamou para nós sermos ativos. Estarmos ativos. Essa semana eu recebi um telefonema e uma pessoa falou assim para mim: Leandro, tem um irmão que está sendo muito abençoado e ele quer saber qual é a necessidade da comunidade. Eu falei: senta que lá vem a história. Vou te falar tudo. Está pronto para anotar? Ele falou: ele está sendo tão abençoado que ele quer suprir uma necessidade da comunidade. Eu falei: dentre todas essas, eu acho que essa aqui você pode botar o olho. Nós temos muitas necessidades, eu não vou espalhar aqui agora. Não só necessidades físicas, financeiras, o bem da palavra é esse, mas necessidades ministeriais também. Necessidades que pessoas para servirem. Agora, como você tem lidado com isso? Nós precisamos valorizar o corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos valorizar o corpo de Cristo. Olha só, lá em Atos 9, Saulo, o que Saulo fazia? Saulo perseguia os cristãos. Saulo era tido pelos cristãos como perseguidor da igreja. E o que acontece quando Saulo tem aquele encontro com Jesus? O que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que Jesus está falando? Aqui tem uma mensagem, tá? Jesus está deixando bem claro aqui que perseguir a igreja é perseguir ele. Então eu entendo que desprezar a igreja, desprezar o corpo de Cristo, é desprezar a ele. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos entender. Não adianta eu falar que eu amo a Jesus, você não ama a sua noiva. Você falar assim: eu amo a Fabiana, mas eu odeio o Leandro. Não fecha essa conta, né, irmãos? Não fecha, essa conta fecha. Nossa, que nem eu falar para a Fabiana: Fabiana, eu amo você do pescoço para baixo, a sua cabeça não. Essa conta fecha? Quem ama o corpo, ama a cabeça. Quem ama o marido, ama a esposa. Quem ama o noivo, ama a noiva. Caiu um botão de gás ali, ó. Olha lá. Caiu o botão de gás. Quem ama o noivo, ama a noiva. Cristo se entregou para a igreja. Mas ele também deu um propósito para ela. E aí o segundo ponto que eu quero estudar com vocês, o verso 26 e o verso 27. Nos diz o seguinte: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Purificando-a ao lavá-la por meio da palavra. Santificar, purificar. E aqui diz, lavá-la com água por meio da palavra. Essa expressão ela pode trazer uma alusão aqui ao batismo. Mas você olhando ela mais amplamente, você vai entender que é a continuidade da obra da palavra que limpa. João capítulo 15, verso 3, se você vai ler, você vai ver o que está falando lá. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica. Nós, presta atenção, a igreja é o ambiente da nossa santificação. Fomos salvos. Agora nós vamos passar por uma lapidação, vou usar essa expressão, uma lapidação diária. Todos os dias. E qual é o melhor ambiente? A igreja. Porque aqui somos totalmente diferentes uns dos outros. E aqui é o lugar da pedra, do atrito.
E aí, meu irmão, você fala, não acredito que o André falou isso para mim. Aí você vai ler a palavra fala, você tem que amar ele. A palavra, por que palavra? Porque você tem que amar ele. A palavra nos confronta e ela nos lapida. Mas sabe qual é a grande questão? Nós queremos uma igreja que fale a nossa língua. Nós queremos uma igreja que fale o nosso discurso. Nós queremos uma igreja que amacie nosso ego. Nós queremos uma igreja, como eu conversava com o Felipe, que você dê um monte de volta na Bíblia e você traga para aquela questão gostosinha nossa do dia a dia. Ah, que pastor abençoado, Deus. Como Deus usa esse pastor. Nós não queremos o confronto. Mas o confronto é que nos traz santificação. O confronto é que nos lapida todos os dias. E aí tem uma imagem, né? Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. E aí eu me recordo do texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Olha só, se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Apresentar quando? Apresentar em que momento? Mas aqui Apocalipse 19, verso 7. E o verso 8, vamos ler o 8 também, diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória. Olha só, a noiva, presta atenção. A noiva está sendo preparada. Repita comigo assim: eu estou sendo preparado. A noiva está sendo preparada. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco. E aí aqui diz, porque o linho fino representa os atos dos justos do povo santo. Nós estamos sendo preparados. Dia após dia. Entenda uma coisa, irmãos. A obra de Cristo, ela não é só redentora. A obra de Cristo, ela não só é redentora, mas ela é também transformadora. E essa transformação vem pela santificação dia após dia. Portanto, a igreja não é apenas um espaço social, mas a igreja também é um lugar de processo de transformação espiritual contínuo nas nossas vidas. É aqui que nós estamos amadurecendo. É aqui que nós somos, como diz o texto, lavados pela palavra. É aqui que nós somos confrontados, é aqui que nós somos edificados, e é aqui que nós estamos sendo preparados, como nós lemos em Apocalipse 19, 7 e 8. Nós estamos sendo preparados para a apresentação diante do noivo. É aqui. Mas quando eu desprezo a igreja, quando eu faço pouco caso dela, quando eu a ignoro, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou desprezando os processos que Deus tem na minha vida. Você despreza os processos de Deus para a sua vida. E aí o que acontece? Você foge do confronto. Aí, como eu falei antes aqui, você prefere mensagens leves, gostosinhas e bom de ouvir. Não gosto de ser confrontado. Não gosto. Aí nós começamos a entrar numa rotina. E a igreja deixa de ser um lugar de transformação, lugar de edificação, lugar onde nós somos transformados, se torna um lugar onde você é amaciado. Você não está aqui para ser amaciado. Você está aqui para ser confrontado pela palavra, não por mim, pela palavra de Deus. Porque é só a palavra de Deus que transforma as nossas vidas.
A palavra de Deus não esconde pecado de ninguém, mas nos mostra o pecado daqueles homens e o que Deus fez e como eles se arrependeram e qual foi a postura deles. E através disso nós aprendemos. Portanto, nós precisamos sim, irmãos, valorizar. Lá em Atos 20, Tomé perdeu o encontro com Cristo. Você pode ler. Ele perdeu aquele primeiro encontro. Por quê? Porque ele não estava reunido com os discípulos. Onde Tomé estava? Só Deus sabe. Mas naquele momento em que Jesus aparece, primeiro momento que ele aparece para os discípulos, Tomé não estava lá. Esse isolamento, essa ausência de Tomé, o que fez com ele, privou Tomé de ter aquela experiência maravilhosa. E muitas vezes a nossa ausência nos priva de nós termos novas experiências com o Senhor. E aí você fala assim, que bom que Deus falando com o irmão que não veio, né? Vou mandar o link dessa mensagem, perdão, Deus está falando com você, cara de pau. Nós precisamos entender que para que Deus faça algo nas nossas vidas, nós precisamos estar presentes. Nós precisamos estar presentes. Domingo passado, aquele momento de oração, eu falei sobre encorajamento, e eu falei no momento para um irmão falar para outro irmão, e uma pessoa procurou a minha esposa, a Fabiana, e falou, o pastor falou para falar de encorajamento, e eu preciso falar, não posso guardar, e Deus colocou no meu coração isso sobre ele. Irmãos, sabe quando você toma um murro no estômago, que você fica sem ar? Foi o que eu tomei naquele momento. Mas por quê? Porque aqui é o lugar de encorajamento. Aqui é o lugar de confronto. Aqui é o lugar onde a santificação acontece. Aqui é o lugar onde nós amadurecemos. O verso 29 e o verso 30. Deixa eu pular essa frase. O verso 29 e o verso 30 diz o seguinte: ninguém odeia o próprio corpo. Você pode não gostar da barriga, mas você continua alimentando ela, né? Eu sei que é isso. Eu odeio essa barriga. Mas você não pode ver um hambúrguer, né? Pode ver uma lasanha. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. E aqui está, como Cristo cuida da igreja. E aí o verso 30 fala o seguinte: e nós somos membros de seu corpo. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que a igreja, ela é nossa permanência. Aqui ele usa a palavra alimentar, do verbo grego, quer dizer nutrir. Fala de cuidar, na tradução do cuidar aqui, talpo, que significa aquecer, significa proteger. E ele mostra a imagem corporal. E nos fala o seguinte no verso 30, e nós somos membros de seu corpo. Ou seja, traduzindo isso para você aqui, Cristo é o mantenedor da igreja. E ele, sendo o mantenedor da igreja, ele prova o sustento espiritual e o cuidado pastoral de sobre as nossas vidas. Então, aonde que eu tenho que estar? Eu tenho que estar aonde Cristo está me alimentando, Cristo está cuidando de mim, porque diz que nós, olha lá, ele fala no verso 30, e nós somos membros de seu corpo. Corpo é lugar de permanência. Jesus cuida do seu corpo, cuida da sua igreja, ele alimenta ela, ele sustenta ela, até quando? Até o final. Até o final. Agora, permanecer na fé. Permanecer na fé. Eu não estou falando aqui daquela fé positiva, né? Vai dar certo. Quem que é corintiano? Santista. Vocês têm fé de verdade, hein? Nós temos fé de verdade. Não estou falando dessa fé. Da coisa vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Perdeu. Então vocês. Não acredito nisso. Não estou falando dessa fé. Não, desculpa.
Não estou falando dessa fé, do positivismo, da declaração, da figuinha. Não estou falando. Eu estou falando da fé em Cristo. Da fé que crê, que espera no Senhor. A fé, ela não é uma caminhada individual, mas ela é uma caminhada coletiva. Ela é uma caminhada comunitária. Porque nós somos corpo. E o corpo tem seus membros todos interligados uns aos outros. Embora os meus braços possam fazer movimentos independentes um do outro, se eu arrancar o meu braço, o meu corpo vai sentir. Vai ou não vai? Isso que nós precisamos ter claro. Todos nós somos membros do mesmo corpo. E sendo membros do mesmo corpo, somos ligados a um cabeça. E esse cabeça chama-se... Portanto, quem vive, deixa eu até colocar essa frase aqui, quem vive à margem da igreja enfraquece. Pode observar, quando uma pessoa não está firme no corpo, você pode observar, ela está fraca espiritualmente. Ela não vai. Não vai. Porque se afasta daquilo que Cristo estabeleceu para nos alimentar e sustentar. É aqui que você é alimentado. É aqui que você é sustentado. É na sua célula que você é alimentado. É na sua célula que você é sustentado. E eu faço minha oração em casa todo dia, faço minha oração, meu tempinho com... Não, irmãos. É através do corpo que nós somos alimentados. É através do corpo que nós recebemos palavras de encorajamento vindas de Deus. Porque se não for de Deus, é só frase de motivação. É através do corpo. É aqui no culto. É através do seu serviço. Talvez a sua fé esteja instável. Sabe por quê? Porque você está desconectado. Desconectado. Eclesiastes 4, 9, 12, o que Salomão fala? Do cordão de 3 dobras. E ele fala que o cordão de 3 dobras não rompe com facilidade. Sabe, meus irmãos, é isso. É isso. É exatamente sobre isso. Isolado. Falei semana passada. Ou foi retrasada? Acho que foi passada. O solitário é alvo fácil. Conectado, você é sustentado até o fim. O que acontece quando você tira uma brasa da fogueira? Ela apaga. A fogueira continua. E detalhe, ela não é eterna, você tem que ir sempre alimentando ela. Mas se você tira uma brasa dali, ela apaga. E na vida cristã é assim também. Na vida cristã é assim, sozinho você pode resistir até um certo tempo. Sabe o celular? Celular que, quando ele está fora da energia elétrica, ele vai durar um tempo. Mas você precisa ter onde conectar ele de novo. E assim, sozinho, você pode resistir até certo tempo. Mas se você não se conectar ao corpo, se você não se conectar à comunhão, se você não se conectar àqueles que podem te sustentar todos os dias, você se torna alvo fácil. Você vai acabar esfriando. Quarto lugar e último, o verso 31, o verso 32, diz o seguinte: por isso, o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Se tornam um só. Verso 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Paulo usa aqui a referência de Gênesis 2, 24, que fundamenta a união conjugal. Fundamenta a união conjugal. Mas aqui ele dá um outro significado. E ele nos traz aqui a palavra, deixa eu voltar aqui que não apertei sem querer. Nos traz a palavra mistério.
mistério. Esse é um grande mistério. Em grego, mysterion. Ele nos mostra que essa união de Cristo e a igreja é um grande mistério. O casamento, presta atenção, todo casamento tem que apontar para onde? Para Cristo. Se o casamento não apontar para Cristo, tem uma coisa que precisa ser revisto. Mas Paulo traz aqui a figura do casal. Os dois que se tornam um só. Paulo usa a figura, a tipologia do casamento. A relação de Cristo e a igreja. E nos traz isso como algo que precisamos ter o foco. Ele usa uma metáfora. E nos fala, aí está o grande mistério. A igreja unida a Cristo. Talvez quando lá atrás olhassem o casamento, algo normal, casar, o homem e a mulher, esses dois se tornam um só e vai, bola que segue. Mas a partir deste momento, esse mistério começa a ganhar um novo sentido. O sentido da união. Mostrando que a igreja, ela não é somente uma instituição humana. Embora tenhamos um CNPJ, embora paguemos nossos impostos, embora temos várias obrigações como pessoa jurídica, temos uma ata, temos diretoria. A igreja, ela não é uma instituição humana. E é agora aqui que vem o mistério. Ela é a noiva de Cristo, inseparável dele. Inseparável. Isso é igreja. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que Deus não nos chamou para nós vivermos uma fé individual. Embora tenhamos que ter o nosso tempo individual, sim. Quanto mais, melhor. Mas Ele não nos chamou para vivermos uma fé individual. Mas Ele nos chamou para nós vivermos uma fé comunitária. Ele nos mostra que você faz parte de algo muito maior. Nosso desejo quando você entra por aquelas portas é que você seja mais um aqui dentro, mas que você seja parte daquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Algo muito maior. Você faça parte disso. Você participe daquilo que Deus está fazendo. Porque Cristo e a sua noiva é algo inseparável. E Ele está preparando a sua noiva para o grande dia. Eu não posso dizer, eu amo Jesus, eu amo a Cristo, mas não amo a igreja. Porque os dois são inseparáveis. Lendo de novo Apocalipse 19:7. Mostra o futuro da igreja. Alegremos e exultemos, a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Hoje a noiva é imperfeita. A noiva é imperfeita. Como eu já falei essa frase aqui diversas vezes, e vou repetir, como disse Billy Graham. Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque senão você vai estragá-la. Ela não é perfeita. Olhe para quem está do seu lado aí. Esse irmão não é perfeito. Mas sabe o que a palavra nos fala?
A palavra nos fala que um dia nós seremos apresentados a Ele como igreja santa, sem culpa e gloriosa. Porque nós estamos dia após dia sendo lapidados pela palavra. Nós vamos valorizar. Precisamos nos engajar. Precisamos abraçar aquilo que é valor para Jesus. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Primeira pergunta. Você tem amado a igreja como Cristo a ama? Ou a tem tratado como algo descartável? Você tem amado a igreja como Cristo a ama? Ou tem tratado como algo descartável? Segundo, você tem se submetido ao processo de santificação que acontece no corpo? Ou vive fugindo do confronto da palavra e da comunhão? E aí? Encerrando. Você tem permanecido fiel, servindo e se doando? Ou tem sido um espectador que apenas consome? Sabe, irmãos, amar a igreja é amar aquilo que Cristo ama. Isso se traduz nos cultos, na adoração coletiva, eu valorizar. Nas células, a vida de discipulado, as células, a vida em comunhão, valorizar. Os projetos gerais da comunidade, conferência da família, curso de panorama bíblico, festa do pastel, por aí vai. Por aí vai. Se envolver, porque é o meu projeto. No que se refere às finanças, sustentar com a minha generosidade. Nós pagamos o aluguel, nós temos despesas aqui nesse prédio. Temos tentado cada vez mais deixar esse ambiente o mais confortável possível. Mas se não tiver aluguel, fecha. A gente se reúne embaixo da árvore. No Parque do Carmo aqui, ó. Meu irmão, nós temos uma missão. Resumindo tudo isso que eu falei aqui, células, culto, projetos, finanças, tudo isso está a nossa missão. Nós precisamos nos engajar. Nós precisamos abraçar. E hoje é dia que o Senhor nos chama a nós realinharmos o nosso coração com o coração de Cristo. Valorizar aquilo que Ele valoriza. Nos entregarmos por aquilo que Ele se entregou. Amar, servir e não mais desprezá-la. Mas nós nos entregarmos aquilo que é valor para Ele em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar comigo.